nessa noite. Mateus, capítulo de número 8, e o versículo de número 8. O pedido do centurião. Vamos ler os 5, os 6, o 7 e o 8. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra. Repitam comigo: mas dize apenas uma palavra. Diga para o seu irmão: para o teu milagre acontecer, basta apenas uma palavra. Basta apenas uma palavra. Basta apenas uma palavra. Uma ordem de Deus. E a nossa sorte é mudada imediatamente. Então, esse é o texto bíblico que eu quero compartilhar com os irmãos. Esse pedido do centurião, ao dizer para Cristo: diz apenas, ou diz somente uma palavra. Olha o Cairão entrando em mim, porque o Cairão falou até no grego hoje, né? No grego, está dizendo assim: eu quero uma palavra proferida, mas não uma palavra comum. O texto diz assim: eu quero uma palavra viva. Não era uma palavra, ele não foi pedir um conselho, ele não foi pedir uma opinião, ele foi pedir uma palavra viva. E só Jesus tem a palavra que muda a história de qualquer ser humano. Cartomante não tem, espírita não tem, macumbeiro não tem, adivinho não tem, mas psicólogo não tem, mas Jesus tem a palavra que muda a nossa história. Uma palavra proferida pela voz viva. Ele foi buscar um decreto, uma ordem ou uma resolução emanada de autoridade superior. Ele sabia que aquele a quem ele estava se dirigindo era uma autoridade superior. O problema é que as pessoas ainda imaginam que Jesus ele é só um símbolo, uma invenção do ser humano. Que Jesus ainda está empendurado na cruz, aquele magrinho esquelético, carrega no pescoço um crucifixo, quando o mais importante é carregar Cristo fixo dentro do coração. O centurião sabia que ele estava se dirigindo a uma autoridade superior. Ele foi buscar uma palavra que causasse efeito. O problema é que muitas pessoas são enganadas, presbítero João Paulo. Eles vão às igrejas que tem por aí, não são todas, mas ainda tem igrejas que preservam a palavra viva no altar. E tem aquelas que as pessoas vão lá para ser enganadas, isso é um fato. E as pessoas vão lá para buscar uma adivinhação, uma revelação. E não sabe nem o que significa uma revelação. O Salmo 119, versículo 130, diz assim, escute: a exposição das tuas palavras dá luz. A exposição, quando eu estou expondo a palavra, ela traz luz. E o que é luz? Luz é revelação. Quando a palavra está sendo pregada, Deus está revelando a tua vida. Deus está te dando direção. Deus está te dando um norte. Deus está te norteando quando a palavra está sendo pregada. O centurião não foi lá buscar uma simpatia, uma adivinhação. O centurião foi lá buscar uma palavra. Uma palavra. Ele foi lá porque ele entendia que Jesus era uma autoridade. E ele queria uma palavra que causasse efeito. O que revela a saída do centurião até Jesus.
revela e com alta conta o centurião tinha Jesus. Essa ida dele até Jesus revela que ele tinha Jesus como uma grande autoridade, em grande estima. Ele sabia que ele não estava indo conversar com uma pessoa comum. É por isso que os nossos cultos não podem ser cultos comuns. E você não depende da pessoa do teu lado para que o culto se torne sobrenatural. Para que o culto se torne sobrenatural e você sinta a presença de Deus, só depende única e exclusivamente de você. Saber que aqui Jesus está e que você pode invocá-lo e que você pode adorá-lo e que ele pode imediatamente tocar em você, curar você, restaurar você e responder o anseio da tua alma, a qual o Senhor veio buscar neste lugar. Em Jeremias capítulo 17, versículo 10. Porque o centurião não foi buscar uma revelação, mas ao chegar até Jesus, Jeremias 17, 10 diz assim, ó, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar cada um de acordo com a sua conduta. A ida do centurião até Jesus, a conduta do centurião até Jesus, o respeito que o centurião teve para com Jesus, foi a causa que ele obteve a resposta do seu pedido. A forma como ele foi até Jesus. Então, Jeremias 17, 10 diz que Deus recompensa cada um segundo a sua conduta. Conduta de acordo com as suas obras. Conduta, maneira de agir ou de se comportar. Esse centurião acreditava indubitavelmente no poder de Cristo, no poder da sua palavra, e que está perto ou longe, nada poderia impedir o poder da sua palavra. Não há distância. Enquanto nós estamos aqui, a gente pode orar por alguém do outro lado do mundo e Deus resolver a questão. Porque não há distância. Em Jeremias 23, 23, diz assim, sou eu Deus apenas de perto? Não sou Deus também de longe, diz o Senhor. O centurião sabia que podia curar seu criado. O centurião sabia que Jesus podia curar o seu criado somente com uma palavra. Somente com uma palavra. Não lhe dando remédio ou fazendo um feitiço. Mas somente com uma palavra. É por isso que a gente não pode mistificar os nossos cultos. Não podemos inventar simpatia. Flor ungida. Vou orar nesse copo com água, você bebe para receber a cura. Leve para casa a pedra que derrubou o gigante. Eu passei num culto que estava lá, a queda do gigante. Eles tinham feito um boneco bem grandão, parecendo Golias. E cada um pegava uma pedra. E cada campanha você tinha que trazer uma grande oferta para você meter a pedra na cara do gigante. Para derrubar o gigante. Quando você acertar o gigante, está simbolizando a queda. Eu digo, meu Deus. Mistificando o culto. Nós não precisamos de misticismo dentro da igreja. Nós não precisamos de simpatia nem de ocultismo. Nós só precisamos acreditar no poder da palavra de Deus. Diz somente uma palavra e o meu criado sarará. O centurião ilustra aqui a sua fé no poder de Cristo. Ele começa a falar da autoridade que ele tem como centurião. E que ao comando de sua palavra, um vai e o outro vem. Ele diz só uma palavra. Aí ele diz, agora eu vou falar algo para o Senhor. Porque eu entendo de autoridade. Eu tenho pessoas ao meu comando. E a este eu digo, vai, e ele vai. E aquele eu digo, vem, e ele vem. Oh, irmão, sabe qual é o problema nosso? Que tem gente que tem dificuldade de obedecer. Tem dificuldade, quer questionar a ordem. Soldado não questiona a ordem de comandante. Tem gente que gosta de questionar a ordem. Você fala uma coisa, mas é porque tem problema com obedecer. E é aí que você perde a oportunidade de ser abençoado. Eu fazia do jeito que o meu pastor pedia, Tamara.
Ele dizia, abra a igreja 19 horas, 19h50. Eu estava na porta da igreja com medo de alguém chegar e a igreja está fechada. Do jeito que ele falava, eu fazia a risca em cima. Mas a nossa geração tem problema de obediência. A gente fala uma coisa, a pessoa questiona. Você diz é desse jeito, mas ele diz, mas não é assim também. Ou porém é desse jeito. Tem problema com obediência. O centurião disse, eu entendo de autoridade. Eu tenho pessoas ao meu comando que eu falo e eles me obedecem. Sabe o que é que nós aprendemos aqui? É que todos nós devemos ir e vir ao comando da palavra de Cristo, andar de acordo com as orientações de sua palavra, correr para onde Ele nos mandar, retornar quando Ele nos ordenar e fazer o que Ele determinar. Você quer ser abençoado agindo do seu jeito, da forma que você pensa, da forma que você acha? Porque quem é você para me julgar? Quem é essas pessoas para falar isso? Eu ando do jeito que eu quero, eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero. Ainda diz assim, Deus está comigo. A pessoa abandona a igreja, volta para cocaína, volta para cachaça, volta para prostituição e vai para o Facebook postar risos, foto mentirosa, sorrindo, dizendo assim, o meu Deus é lindo, o meu Deus me ama. Deixa eu te dizer uma coisa, a vida não é feita só de sorrisos, e ainda mais de sorriso falso. Deus conhece os que são seus, Deus sabe quem lhe obedece, Deus sabe quem ama a sua palavra. Nas redes sociais pode enganar qualquer um, mas não engana a Deus. Não dá para conquistar só de sorrisos. Tem problema com obedecer à autoridade. Não sabe o que Jesus quer. Eu fumava, era quase 30 cigarros de maconha por dia, misturado com pasta básica. Mas no dia que eu me curvei diante de Jesus, eu disse, a partir de hoje, a minha vida é tua. Eu só andava com gente que não prestava. Mentirosos, ladrões, assaltantes. Pessoas que traíam esposa, pessoas que não tinham respeito. Mas a partir do dia que eu me converti, eu disse, minhas amizades agora são outras. Eu me sentava com gente que os pensamentos eram ruins, que só pensavam maldade, que não tinham respeito por ninguém. Mas no dia que eu me curvei diante de Jesus, eu disse, a partir de hoje, eu vou andar pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. A pessoa disse, vem para a igreja, mas as amizades são as mesmas. O círculo vicioso é o mesmo. As companhias são as mesmas, malignas. Porque tem problema com obedecer a palavra de Cristo. O centurião reconheceu que Jesus tinha autoridade maior que a sua. Ele sabe que Jesus tem toda a autoridade sobre a enfermidade que aflige o seu servo. Por isso ele demonstra a sua fé simplesmente mais vigorosa, uma fé que não exige sinal, que não precisa de provas. Ele não exigiu sinal, não exigiu que Jesus provasse quem fosse. Ele foi lá e disse, diga uma palavra, e eu sei que o meu criado será curado. Uma palavra. Ele não precisava ver para crer como Tomé. Ele creu para ver. Ele sabe que uma ordem de Jesus e a realidade são a mesma coisa. Então ele fala, diz apenas uma palavra. Diga para o seu irmão, você não precisa ver para crer. Diga. Você precisa crer para que o milagre aconteça. Tem gente, eu quero ver.
O único que disse para Jesus que queria ver, ele estava cego literalmente. Não enxergava um palmo à frente do seu nariz. E ele chegou até Jesus e disse, Jesus pergunta, o que você quer? Ele disse, eu quero ver. Veja. Tem muita gente em nosso meio que vê, mas não enxerga. Enxergar é discernir o que você está vendo. Ver é uma coisa, é só uma imagem. Enxergar é discernir. Tem gente que só vive de imagem. E muitas imagens são falsas, viu? Porque um dia eu fui cruzar a BR ali, e eu vinha numa toada, e eu disse para minha esposa, dá uma olhada aí se vem carro. Ela olhou e disse, vem não. Quando eu entrei, o cara freou em cima de mim. Ela viu ou enxergou? Ela viu ou enxergou? Viu, mas não enxergou. Porque uma imagem, ao expor o corpo para conquistar alguém, é só aquilo que eles têm para demonstrar. Imagem. Se as pessoas precisam ir para a rede social para fingir, porque em rede social não tem ninguém triste. Só tem sorriso. Só tem sorriso. É só cada boca reganhada. Não tem ninguém triste, não tem ninguém pobre, nem ninguém feio. Porque ali é só uma imagem. Mas a realidade por trás daquele aparelho só Deus sabe. Só Deus sabe. É por isso que você veio aqui para o Espírito Santo te dizer, eu conheço a tua realidade. Eu sei o que você vive. Eu conheço as tuas dores. Eu conheço as tuas aflições. Eu sei o que você tem passado. Eu sei as tuas angústias. Eu sei quais são os teus problemas. Mas eu tenho uma solução se você quiser. Diga assim comigo. Qual é, Jesus? A minha palavra. Como militar graduado, ele sabe o que é obter a obediência instantânea dos subordinados. Quão simples, porém, quão poderoso este raciocínio. O oficial considerava Jesus um tipo de César, a reger um império espiritual invisível, cujos servos lhe obedeciam da mesma forma que os romanos obedeciam o imperador. Ele disse, eu tenho um servo ao meu comando. Ele disse, Roma está a 5.000 quilômetros. Mas se o nosso general César mandar uma ordem, é instantâneo que a gente obedece aqui, ó. É instantâneo a nossa obediência se o general mandar uma ordem. O centurião sabia ser a palavra de Cristo. Sem sua presença física suficiente. Porque sua própria experiência o comprovava. Tem gente trocando o transcendente pelo emanente. Tem gente que tem que tocar, tem que pegar, tem que cheirar, tem que levar. Eu vou botar óleo nesse óculos e vou colocar nos teus olhos de biloca e tu vai ser curado. A pessoa acredita, porque tem que pegar. Tem que pegar. Não precisa pegar. Não precisa tocar. Não precisa sentir cheiro. Não precisa sentir arrepio. O que é que eu preciso? Eu preciso crer na palavra. Eu preciso acreditar na palavra. Eu preciso acreditar no que diz a palavra. O apóstolo Paulo disse que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. O ponto crucial é que ele reconhecia a autoridade de Cristo. É aquilo que eu tenho dito: respeito, reverência. É por isso que muitas pessoas não conseguem ficar congregando. Porque logo, logo elas se decepcionam quando são confrontadas com a Escritura. Porque se você tiver um pingo de hombridade, de caráter, e você pegar a palavra de Deus, e você confrontar com você mesmo, aí você vai se enxergar na palavra de Deus. Quando você pegar as suas atitudes e dizer, o que é que a palavra diz a respeito disso? O que é que a palavra me orienta a respeito disso?
O que é que Deus acha desse comportamento? O que é que Deus pensa disso que eu estou falando? Aí você vai se descobrir na palavra de Deus. Mas é melhor ignorar e procurar a irmãzinha da revelação. Porque esses reveladores nunca dizem assim, se converta. Deus está dizendo, se converta. Sempre é assim, olha meu servo. Olha minha serva, grande é a tua vitória. Grande é as bênçãos. A pessoa não quer compromisso com Deus. Não quer nada com Deus. Não se converte de verdade. Não muda o pensamento. Até porque a palavra arrependimento do grego é metanoia. Metanoia é metanus. É uma meta. É uma expansão da mente. Quem se encontra com Cristo tem a mente expandida. A mente se abre. A mente se expande. E a pessoa começa a pensar de uma forma diferente. Já pensou, me encontrei com Cristo, mas a minha mente não expandiu, continua a mesma mente reprovada, continua os mesmos pensamentos velho reprovado. Já pensou se eu estou aqui de terno e gravata, mas quando chega na minha casa eu bolo um baseado e começo a fumar, e misturo com a pasta da cocaína e estou fumando, mentindo, enganando, achando que esse projeto vai dar certo? Não vai dar certo. Uma hora ou outra a máscara vai cair, e se eu não me converter, a Bíblia diz que a espada do Senhor já está afiada. Então, se você não quer ficar na presença de Deus, também não fique dentro da igreja achando que você está enganando a Ele, que você não está. Não está. E cedo ou mais tarde, a fatura chega do pecado, porque é igual a fatura do cartão de crédito. Você compra no cartão de crédito, mas o carteiro chega lá e ó, a fatura veio, está lá na caixa do correio. Então tem gente achando que o que ele está fazendo não vai ter uma colheita. Tem. Tem. E quando ela chega, ela é tremenda, irmão. Toda obediência e rebeldia é reprovada por Deus. Seja ela da forma que for, Deus reprova. Então, o crucial aqui é que ele reconhecia a autoridade de Cristo. A autoridade, a palavra grega exousia, expressa a ideia de autoridade. Também pode ser traduzida por poder. Mateus 28, 18, Jesus disse, foi-me dado. Ele não disse, eu não peguei emprestado com ninguém não. Eu não pedi favor para ninguém não. Eu não peguei de ninguém. Eu não usurpei de ninguém. Foi-me dado todo poder nos céus e na terra, disse Jesus. Quando eu analiso a minha vida segundo a palavra de Deus, e quando essa palavra contradiz a minha, o meu achismo, a palavra do Senhor tem que prevalecer e a nossa ser colocada de lado. Pergunte para quem está do seu lado, só para participar do culto. Qual é mais importante, a palavra de Cristo ou a palavra dos seus amigos? Pergunte aí. Porque tem gente que diz assim, mas eu acho que não é assim. Para aí, você já leu a Bíblia quantas vezes? Ah, mas eu penso que não é desse jeito. Para aí, onde é que está dizendo na Bíblia que eu penso que não é desse jeito? Lá em Isaías capítulo 1, versículo 18, diz assim, ó, vinde e arguir-me, diz o Senhor. Diz assim, vem, traz tuas questões. Vem conversar comigo, vem se justificar. Vem dizer para mim, ó Senhor, mas é porque eu acho que não é. Ele está dizendo, vem, traz tuas questões. Vem trazer tuas justificativas. Vem conversar comigo para ver se tu está certo. Você já viu aquele ditado que a pessoa diz assim? Você calado, você ainda está errado. É assim que Deus diz para nós quando a gente quer se justificar para Ele. Ele diz assim, você calado, você ainda está errado. Porque não tem como um pecador se justificar diante daquele que é santo. Não tem como a criatura reclamar com o Criador. Como disse o profeta Isaías,
O que é que o barro vai dizer para o oleiro? Qual é a questão do barro para o oleiro? O que é que ele vai dizer? Não, não me faça desse jeito. O barro não tem autoridade para dizer nada. A cartilha do crente é obedecer. Sabe por quê? Porque não foi vocês que me escolheram, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos chamei e vos designei para que vocês vá e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Deus não é mercadoria de mercado que você entra com um carrinho e escolhe. Mas Ele olhou da eternidade e viu esse mundo que está morto no maligno. E olhou para mim e olhou e disse: Zé Carlos, eu te chamo. Tu aceita o convite? Ô Francisco, eu te chamo. Tu aceita o convite? Vitor, eu te chamo. Tu aceita o convite? Bruno, eu te chamo. Tu aceita o convite? É Ele que nos chama. Você não está aqui porque você quer. Você está aqui porque Ele te chamou. Ele te chamou. Então, quando a gente analisa a vida da gente, o nosso achismo é colocado de lado e a palavra do Senhor tem que prevalecer. E a nossa ser colocada de lado. O centurião concordou com o discurso do Senhor desde a sua primeira palavra. Quando ele conta para o Senhor o que está acontecendo com o seu criado, sabe o que é que Jesus diz? Olhe para mim. Eu irei curá-lo. Se você nessa noite disser: Jesus, eu sou um pecador, eu preciso ser liberto, eu preciso de um milagre, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor me liberte, eu preciso que o Senhor liberte meu filho, eu preciso que o Senhor liberte meu marido, Senhor, eu não tenho força, eu preciso da tua ajuda. Sabe o que é que ele diz? Eu vou lá na tua casa. Esqueça a segunda opção e diga para ele. Diga para ele, o centurião disse: eu não vim aqui falar com Pedro, eu não vim falar com João, eu não vim falar com Marco, eu vim falar foi com a autoridade suprema, Jesus. Porque ele disse: quem vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. O centurião conta a história, diz: eu irei e lhe darei saúde. Jesus não disse: eu irei vê-lo. Jesus disse: eu irei curá-lo. Era uma palavra poderosa, compatível com o bem que ele pode fazer. Provérbios 30, versículo 5 diz: toda a palavra de Deus é perfeita. Escudo ele é para os que nele confiam. Quando um ministro visita um amigo doente, ele não pode dizer mais do que: eu irei e orarei por ele. Mas Cristo diz: eu irei e lhe darei saúde. Quando alguém apresenta alguém doente para nós, o que é que a gente diz? Eu vou orar. Mas quando a gente apresenta para Jesus, o que é que Jesus diz? Eu vou lá curar. Essa é a diferença. Ô fulano, eu estou doente, eu vou orar. Jesus, eu estou doente, eu vou curar. Essa é a diferença de quem procura refúgio e de quem procura subterfúgio. Tem gente procurando subterfúgio. Ah, me leva em tal fulano que ora. Ah, me leva em tal ciclano. Vá até a fonte, vá até Jesus. Dobre os seus joelhos, confesse os seus pecados, se converta, faça a tua voz ser ouvida no céu. Diz somente uma palavra. O centurião era um homem prático, que entendia de ordem e subordinação. A palavra do líder. Ele sabia o que era estar subordinado à palavra de um líder. É por isso que muita gente tem uma vida atrapalhada. Porque não sabe o que é respeitar uma liderança. Não sabe. A vida se torna um atropelo.
E o respeito que você vai obter é o respeito que você vai dar. A honra que você vai ter é a honra que você dá. Tem gente que não sabe o que é respeitar uma liderança. Tem gente que confunde a amizade com liberdade. Eu sempre fui amigo íntimo dos meus pastores, mas eu enxergava os meus limites. Eu sabia o que eu podia falar e o que eu não podia falar com o meu pastor. Por mais íntimo que eu fosse deles, por mais que eu comesse na mesa deles, por mais que eu bebesse da mão que eles me davam e fosse abençoado das mãos dele, eu sabia o meu limite de falar com eles. Tem gente que não sabe. Tem gente que acha que pode falar com o pastor dele como fala com a mulher dele, com os cachorros, com os filhos. Tem gente que pensa que pode falar como está falando com qualquer pessoa, não tem respeito. Centurião chega com toda a reverência, com todo o respeito. Se eu tenho um criado em casa, ele está doente, está enfermo. Jesus disse, eu irei curá-lo. Sim, eu respeito a sua palavra, eu respeito a sua boa vontade de querer ir até a minha casa, mas eu não vim te causar incômodo. Diz apenas uma palavra. Diz apenas uma palavra. Quantos vieram buscar uma palavra nessa noite? Quantos vieram buscar uma palavra nessa noite? Você não veio buscar uma mágica. Você não veio apalpar nada. Você não veio buscar um arrepio. Você veio buscar uma palavra. E Hebreus 4:12 diz que a palavra dele é viva. É viva, é viva. João 6:63. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Receba vida, receba vida, receba vida, receba vida. Diz somente uma palavra. O centurião era um homem prático que entendia de ordem e subordinação à liderança. Pensava ele no plano terreno, eu entendo. No visível, eu compreendo. Mas no espiritual, no plano divino, eu também sei da minha incapacidade. Quando você não entende, você tem que ir aonde? No mestre. Quando eu não entendo, eu vou aonde? Nos mestres. Quando eu não compreendo, eu vou buscar aonde? Nos mestres. O problema é que tem gente congregando em igreja que só de você ouvir o que o pastor está pregando, você sabe o que é que ele está lendo. Não tem nada para transmitir para ninguém. Não tem nada. Não tem palavra de Deus no coração. O centurião disse, eu sei aonde eu vou buscar. Eu sei quem pode resolver. Eu sei quem pode dar a palavra final. E ele foi aonde? Na fonte. Ele disse, no plano terreno eu entendo. No visível eu compreendo. Mas no plano divino eu também sei da minha incapacidade. É quando você se porta no seu lugar, na sua pequenez, na sua insignificância e diz, eu sei quem é maior, eu sei quem pode resolver, eu sei quem pode aconselhar, eu sei quem pode me direcionar. É quando você se esvazia do teu eu, quando você esvazia do seu narcisismo, do seu ego, da sua prepotência, quando você desce do pedestal, quando você se humilha, quando você diz, eu reconheço que eu preciso de uma orientação, eu reconheço que eu preciso de uma liderança, eu reconheço que eu preciso de um pastor, eu reconheço que o meu pastor tem conhecimento, eu reconheço que o meu pastor é homem de Deus, eu reconheço que ele pode me orientar. Aí você vem na humildade, você vem, você desce do salto, você vem na humildade, aí você volta com a resposta de Deus, porque Deus diz, os humilhados são exaltados, mas os exaltados são sempre abatidos. Reconhecer quem pode dar, reconhecer quem pode fazer. Ou seja, ele sabia até onde a sua palavra tinha limites comparada com as palavras de Jesus, que transcendia a tudo, até os poderes invisíveis, e que tudo lhe obedecia apenas ao som da sua voz. No episódio do mar revolto, o mar agitado,
as ondas batendo no barco, Jesus levantou e disse: nós vamos fazer 12 segunda-feira de oração para a tempestade se acalmar, foi? Nós vamos fazer uma noite de vigília para o vento acalmar. Ele disse: vento, se aquieta. Mar, cala-te. Ao som da sua voz, a terra se derrete, disse Davi. Aí Jó disse assim, ó, Jó 22, 21, escute. Apega-te a Deus e tem paz com Ele, assim te sobrevirá o bem. Aceita as palavras da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Salmo 138, versículo 2. Davi disse assim: inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Isaías 66, 5, ele diz: ouvi a palavra do Senhor, vós que tremeis da sua palavra. Lucas 16, 17, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Lucas 21, 22, pois dias de vingança são este, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. 1 Timóteo 1,14, o apóstolo Paulo disse assim: e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. 1 Timóteo 4,4 está escrito: porque tudo que Deus criou é bom e não há nada o que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração será santificada. Tito capítulo 1, versículo 9 diz assim: retenham firme a palavra, retenham firme a fiel palavra, que é conforme a sã doutrina, para que vocês sejam poderosos, tanto para demonstrar a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Tito 3,5 diz: fiel é esta palavra, e eu quero que vocês a proclamem com firmeza, constância, persistência, fixidez, segurança, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são proveitosas aos homens. Tiago capítulo 1, versículo 21, pelo que despojando do velho homem, pelo que se despojando da impureza, de todo vestígio do mal, recebam com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. 1 Pedro 1, 23, tendo sido regenerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, a qual é viva e permanente. 1 Pedro 4:11, se alguém fale segundo as palavras de Deus. Palavra de Deus. Diz uma palavra. Diz uma palavra. O centurião não pediu um anjo. O centurião pediu uma palavra. Aprenda. Se você for em qualquer igreja aí, e não for a palavra que for dada para você, é engano. É engano. Foge. Foge. Porque quando Deus quer revelar, primeiro Ele manda uma palavra. Ezequiel, porventura, estes ossos poderão tornar a viver? Sabe o que Ezequiel disse? Ninguém me revelou nada. Sei não, o Senhor é que sabe. Então, manda os ossos ouvir. Prega para eles. Hein? Tu diante de um cemitério cheio de ossos, aí Deus diz assim, ó, dá um grito aí: ei, bando de morto, escuta a palavra do Senhor. Você tem coragem? Ezequiel está no vale de ossos secos. Ezequiel vê aqueles ossos, ele diz: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E houve um ruído. Os ossos começaram a se movimentar, cada osso procurando a sua parte para se juntar. Dele lá para vocês conhecerem. Aí ele pegou e falou para o casal: